Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! A descoberta da física quântica é uma das mais importantes realizações humanas dos últimos séculos. Ela nos permite manipular o microscópico e nos dá velocidade e economia de energia. Por outro lado, essa teoria também nos faz questionar nossas certezas absolutas. Esses e outros assuntos estão presentes na palestra, colocando a física quântica no seu dia a dia, da professora Sandra Denise Prado. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria Cultura palestras que buscam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Na verdade, a física quântica está no dia a dia já da gente. Você querendo ou não, você está usando o celular, o computador está ficando cada vez menor, cada vez mais rápido. Você usa laser, tá certo? A gente compra laser lá no camelô bem baratinho. Tudo isso é produto da física quântica, tá? Mas, por outro lado, você fala assim, o que é física quântica? Bem, dá um nó na garganta de muita gente, porque ouve falar, mas afinal de contas do que se trata? Então, assim, o meu propósito, o meu objetivo principal hoje é, pelo menos você vai sair daqui com uma ideia assim, é isso que o pessoal da física se refere quando eles falam de física quântica. E o que a física quântica consegue explicar do mundo. Aliás, tentar fazer física é isso, tentar ver regularidades e tentar tirar algumas leis para essas regularidades. Quando eu consigo explicar, tá? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, eu estou começando a fazer uma teoria física. A tentativa nossa de descrever a natureza envolve matemática. A gente precisa de uma linguagem, é uma linguagem que é capaz de reproduzir as periodicidades, as regularidades, as leis que eu vejo na natureza. Tá certo? Então, olha, são 1800 anos em cima dessas ideias do que é perfeito, do que é totalmente regulado, do que é totalmente predizível. Sou capaz de prever o que vai acontecer. Basta eu entender como as coisas se dão, o movimento acontece, eu sempre sei o que vai acontecer amanhã, dado que eu sei o que acontece hoje. Então, quando a gente está estudando, do ponto de vista de ciências exatas, a gente está tentando buscar uma verdade. A gente assume, existe uma verdade lá fora, independente da gente, e a gente sabe que é uma questão de tempo, uma questão de muito trabalho, uma questão de observar muito a natureza. Um dia a gente descobre essa verdade, tá certo? A gente vai progressivamente caminhando no sentido de descobrir essa verdade. Tanto Galileu, tanto Copérnico, a questão para eles é que eles começam a ter uma noção assim, olha, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A ideia é assim, Deus criou o universo, tá certo? E como Deus criou o universo perfeito. Então, para chegar à verdade, eu não preciso mais ficar falando com Deus, basta eu entender como é que as funcionam, eu sou capaz de ler a mente de Deus. Então, as leis físicas, na concepção desse pessoal, é no sentido de que eu vou ser capaz de entender a mente de Deus. E a mente de Deus é matemática. Galileu, você vê, a matemática começa a aparecer como uma ferramenta da física, tá certo? Eu não posso fazer física sem matemática, porque, de alguma maneira, Deus usou matemática para criar o universo, tá? Bem, Newton, eu acho que ela começa lá no primeiro ano do ensino médio, as leis de Newton, não é isso? F igual a ma, tá? O Newton foi um cara fenomenal, genial, tá certo? Newton criou um cálculo para poder fazer física. Na verdade, a física, do jeito que vocês têm uma noção do que é física, começou com Newton. Tá? E não só tenta descrever a natureza ou criar as leis da natureza, mas ele cria uma ferramenta matemática para conseguir fazer isso, para expressar essas leis de uma maneira rigorosa. Tá? Mas o Newton, tá? O Newton ainda é o tipo de cara assim, ele queria entender a natureza porque à medida que quanto mais ele entendia a natureza, mais próximo ele estava de Deus.
Essas pessoas buscavam uma verdade, e a verdade, na verdade, seria a mente de Deus, tá? E a mente de Deus expressa em termos de matemática. Mas as coisas foram mudando, tá? Então, nós vamos dar um saltinho aqui, tá? E vocês vão ver que, a partir de então, Deus começa a ficar cada vez mais fora da física, num certo sentido. A gente vai lá para Laplace. Laplace é um cara que escreveu 5 volumes em mecânica celeste, tá? Matemático francês, brilhante. Olha bem o que o Laplace disse. Ó. Nós podemos tomar o estado presente do universo como o efeito do seu passado e a causa do seu futuro. Tudo é uma relação de causa e efeito. O que aconteceu ontem é responsável por o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje vai explicar o que acontece amanhã e assim por diante. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. Um intelecto que, em um dado momento, conhecesse todas as forças que dirigem a natureza e todas as posições de todos os itens dos quais a natureza é composta, se esse intelecto fosse também vasto o suficiente para analisar essas informações, compreenderia numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do menor átomo. Né? Para tal intelecto, nada seria incerto, e o futuro, assim como o passado, seria presente perante seus olhos. Isso na física é chamado de o demônio de Laplace, ou o computador de Laplace, ou a mente de Laplace, a supermente de Laplace, que é o seguinte: se a gente tivesse um supercomputador, um supercomputador, que conseguisse descrever, pegasse, olha, todas as partículas que existem num dado momento e o que elas estão fazendo, eu seria capaz de descrever exatamente o que vai acontecer amanhã. Então, se eu tivesse esse supercomputador lá quando aconteceu o Big Bang, tá? Que soubesse de tudo que foi criado naquele momento, em que, tipo assim, cada partícula, em que direção essa partícula estivesse indo, ou seja, cada partícula e a sua velocidade, esse computador diria que você estaria aqui hoje vendo a minha palestra nesse horário na Livraria Cultura. Percebem? A questão é que eu acho que não é viável esse supercomputador, concordam? Tá? Por mais que você... É uma supercomputação de fato. Eu teria que ser capaz de colocar nesse computador todas as partículas que existem em todo o universo. Tá? Mas, segundo Laplace, se isso fosse possível, a gente sim conseguiria descrever o amanhã, e não só o amanhã, mas como o ontem. Eu poderia descrever o futuro, assim como poderia descrever o passado. E nesse sentido, tem uma consequência muito grande aqui, e que nessa época muita gente deve ter se sentido muito infeliz. Cadê a nossa liberdade de escolha das coisas? Cadê o livre-arbítrio? Mas essa era uma visão de muitos dos físicos, no sentido de que é como se a natureza, ou se o mundo fosse um grande relógio que trabalhasse com uma tremenda perfeição, tá? É uma máquina, o mundo seria uma máquina. Nós, produtos de uma máquina, agiríamos como máquinas, tá certo? Estaríamos afadados a fazer o que foi destinado para a gente desde o início, tá? Então, isso é chamado de demônio de Laplace, na verdade, tá? Na física. Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa aqui. O Laplace, isso aqui ainda é um sonho de muitos físicos. Pode ver que eu quero ter uma única fórmula que seja capaz de descrever tudo. E essa fórmula, evidentemente, que envolve a descrição de um mundo através da matemática. Esse cara aqui o Boltzmann, é um super físico, era, né, fenomenal, tá? E a ideia dele é o seguinte: bem, quando eu pego um balão, tá certo? Pensa num balão, você enche o balão, se ele está quente, ele expande, não é isso? Se você esfria o balão, ele se contrai, tá? O que faz o balão se expandir quando você põe temperatura nele? As moléculas do gás que está lá dentro, tá certo? Pode ser do ar, ficam muito agitadas, não é isso? Ganham velocidade e elas exercem maior pressão na superfície do balão. Quando você resfria, as moléculas diminuem a velocidade, não é isso? Tem menos agitação térmica, exerce menos pressão, tá certo? Então, ele era um especialista nisso, foi um grande especialista em termodinâmica, e ele diz o seguinte: ora, se eu tentar descrever o que está acontecendo dentro desse balão, olhando molécula por molécula lá dentro, eu não vou ser capaz de fazer isso nunca.
Então, eu não vou ter esse computador que eu vou ser capaz de colocar molécula por molécula e o que ela está fazendo em cada instante. Ele abriu mão disso e ele percebe o seguinte, eu não preciso disso. Eu faço uma descrição estatística, tá? Então, eu abro mão de saber o que cada molécula está fazendo, mas eu sei mais ou menos, em média, a velocidade das moléculas. Então, foi mais ou menos isso que ele fez para as moléculas no gás. Ele fez um tratamento não de molécula por molécula, ou átomo por átomo no gás, mas ele faz uma estatística. E isso é muito ruim, pessoal. Olha, são quantos anos desde os gregos até ele com a ideia da perfeição, da descrição matemática, do ser capaz de explicar tudo, né? E ele disse, eu não tenho como descrever molécula por molécula, eu abro mão disso. Então, ele colocou na física uma certa ignorância a respeito do que está acontecendo em cada molécula e fez uma descrição estatística, tá? E aqui começou a mexer ferir o orgulho de alguns físicos, tá? Bem, a ideia é a seguinte, quando você tenta descrever gases agora, ou tentar entender a estrutura da matéria, o que forma a matéria, do que a matéria é formada, a gente vai do macro ao micro, tá? O macro é o grande, é o que a gente vê no dia a dia. O micro seria assim, tentar olhar a matéria, os componentes da matéria, átomos, moléculas, ou seja, eu vou por uma escala pequena. Agora a escala de 1 metro não é muito boa para mim. Eu tenho que pegar a escala que nós vamos trabalhar, imagina o teu fio de cabelo, divida o teu fio de cabelo por 1000, e uma parte em 1000 do teu fio de cabelo é a escala que a gente tem que olhar. É o que a gente chama da escala de nanômetro ou angstrom, que é 10 a menos 10 metros, que é tipicamente o tamanho do átomo. Tá? Então aí a pergunta é, será que a física que a gente conhece do dia a dia para as coisas grandes funciona lá nessa escala? E é aí que nasce a mecânica quântica, a física quântica, tá? O que está lá em cima é o espectro, a gente chama isso de espectro. É quando a luz que vem do Sol, se você passar a luz por um prisma, é aquilo que você vê. Todo mundo já viu isso, provavelmente, não? Tá? Então, pode ver, o que eu coloquei com o Sol aqui, a gente chama isso de espectro contínuo. Isso caracteriza a luz que vem do Sol, luz de lâmpada de filamento, é sempre assim. Mas, quando você olha uma lâmpada de argônio, aqui está a lâmpada, essa é a cor que você vê no argônio. Essa aqui é uma lâmpada de hélio, isso aqui é neon, isso aqui é mercúrio. E aí a gente usa um negócio que a gente chama de rede de difração, tá? A gente, antes de usar um prisma, é um prisma um pouquinho especial, é uma plaquinha de vidro com vários furinhos bem pequenininhos, e você olha para a lâmpada através dessa rede de difração e é isso que você vê. Você vê que é diferente do que está lá, não? Aparecem algumas cores, mas não todas as cores do arco-íris. Isso aqui é o que a gente chama de espectro discreto. Então, lâmpadas de argônio, lâmpadas de hélio, lâmpadas de neon, lâmpadas de mercúrio têm um espectro discreto, tá? Não é contínuo, tá? E o argônio sempre vai mostrar esse código de barras aqui. Cada elemento químico tem o seu código de barras, tá? Isso era conhecido do pessoal por volta de 1860, 1870, principalmente para o hidrogênio, só que ninguém sabia explicar. Ou também vocês já ouviram, uma estrela azul é mais quente que uma estrela vermelha, não? Tá certo? Então a cor que você olha a estrela te dá informação sobre a temperatura da superfície da estrela, tá? Como é que isso acontece? Bem, na verdade, os operadores de forno da Revolução Industrial sabiam disso. Eles olhavam uma cerâmica lá no forno e era capaz de dizer assim, está 600 graus, 700, 1000 graus. E aí, suponha que você fosse um engenheiro da época, ou físico da época, puxa, o operador sabe, como é que ele sabe? Ele sabia da observação. Se ele sabe da observação, você tem que ser capaz de fazer uma teoria que descreva o que ele está dizendo para você, não? Deve existir uma teoria que dê conta dessa coisa que você observa empiricamente, não é isso? E essa teoria, na verdade, foi feita por Planck, tá? Planck foi o cara que introduziu, a física quântica nasceu com Planck, tá? Imagino que não mexeu com a cabeça das pessoas na época, mas aqui, pessoal, foi realmente a maneira de ver a natureza que começa a mudar com o Planck. Mas perceba que o Planck ainda mantém a ideia de Deus, de que o mundo é descrito através da matemática e que o mundo foi criado por Deus, portanto eu devo ser capaz de descrever tudo sobre o mundo, tá certo? Ou conhecer o mundo na sua essência.
isso que a gente chama de olhar para um objeto e dependendo da cor dele saber a temperatura é aquilo que vocês, talvez alguns estão vendo como radiação de corpo negro. Radiação de corpo negro é essa curva aí que às vezes aparece no vestibular, tá? O corpo, vamos supor, a ideia é essa, o Sol, isso aqui é para o Sol. O Sol é não, quase o Sol, não é bem isso daqui, tá? 5.000 kelvins, 5.000 kelvins, se você tirar quase 300 aí, dá mais ou menos a escala em Celsius, tá? Então, isso aqui seria a superfície de uma estrela que é da ordem de 5.000 Kelvin, ela emite um espectro, que a gente chama de espectro contínuo. A parte das ondas que ela emite, ondas eletromagnéticas da região do visível estão aqui. Lembra, um corpo quente sempre emite radiação térmica. E emite radiação térmica em todo o comprimento de onda, tá? A ideia é essa, pessoal. Existia uma teoria na época que dava essa curva aqui, e o que você observava fazendo a experiência era essa curva aqui. Então, qual a mensagem dessa figura? A teoria não batia com a experiência. Tem algo muito errado nessa teoria aqui que não dá conta da experiência. E o Planck fez uma fórmula, ele conseguiu, na verdade, explicar a curva experimental. Para explicar a curva experimental, ele introduz uma nova constante na natureza que é chamada de constante de Planck, tá? E como é que, o que ele fez? Você olha a luz de maneira diferente. Até aqui, a gente usa algo que a gente chama de teoria de Maxwell, ou ondas eletromagnéticas, tá? E a luz é uma onda eletromagnética. A luz pode ter qualquer energia. Tá? Como onda, a energia da onda sempre depende da amplitude da onda, não é isso? A energia da onda, ou que a gente chama de intensidade, é sempre proporcional à amplitude da onda ao quadrado. Tá? O Planck percebe que não pode ser assim. Se ele usar esse modelo, ele comete esse erro aqui. E a onda eletromagnética, ou a luz, começa a ser encarada como algo que é composto de pequenos pontinhos, pequenos pacotes de energia que a gente chama de quantum. São os quanta do Planck. Ou o nome vai mudar, na verdade hoje a gente chama de fótons. A luz é composta de pequenos grãos de energia que são chamados de fótons. E esses grãos de energia têm uma energia que é proporcional à cor da luz. Tá? Então se a luz é vermelha, ela tem menos energia, o grão de luz da luz vermelha tem menos energia que o grão de luz da luz azul ou da luz violeta. A energia depende da frequência da luz ou da cor da luz, tá certo? E quando mas isso é uma ideia, muda radicalmente o que a gente acha, a maneira da gente ver a natureza, tá? A luz agora passa a ser composta por fótons. Ela não é mais uma onda, mas é composta de partículas. E essas partículas são realmente minúsculas, tá? Em 1905, Einstein aproveita essa ideia de que a luz é composta de corpúsculos, explica outro fenômeno que na época o fenômeno era experimental e conhecido, mas não tinha teoria para explicar, que é o tal do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é muito fácil de você, aliás, é fácil até de ver, tá? De fazer. Pega um metal que você pode ter em casa, tá? Pedaço de alumínio, tem que limpar bastante a superfície do alumínio, liga uma lanterna. O ideal é que você conseguisse filtrar a luz, tipo assim, pega uma lanterna, se você colocasse um filtro e deixar passar só uma cor da luz, tá certo? Então, tipo aqui, nesse esqueminha tá assim, ó, se eu filtrar a luz branca e deixar passar só a luz vermelha, nenhum elétron é arrancado do potássio. Mas se eu pegar, deixo aqui o mesmo, é um metal de potássio, tá certo? Se eu deixo aqui luz verde, de vez em quando eu vejo um elétron saindo. Não é que eu vejo assim, a gente não vê o elétron, tá certo, pessoal? Tem que montar um circuitinho para ver uma corrente. Eu meço a saída do elétron através de uma corrente. Se eu tiver luz violeta, sai elétron. Então, para vermelho não sai, para verde sai, para violeta sai. Tá? Se eu mudar o material, eu vou descobrir que há uma cor a partir da qual a luz, eu vejo o elétron saindo. E o esquema é mais ou menos esse, olha, tem uma bateria aqui, tem um amperímetro que mede corrente elétrica, tá? Então você incide luz na plaquinha de metal, se a luz tiver a cor certa, o elétron escapa, é coletado nessa placa aqui e você tem corrente.
Se você troca a luz, põe vermelha, o elétron não escapa e você não detecta nenhuma corrente. Então, para explicar esse efeito que era conhecido, o Einstein falou, só tem um jeito, eu vou usar a ideia do Planck e ver o que dá. Ele usou a ideia do Planck e deu certo. Tá? Ou seja, ele percebeu que, de fato, de alguma maneira, nesse efeito, eu precisava olhar para a luz de novo como composta de corpúsculos ou de fótons. Foi o Einstein que deu o nome de fótons. Tá? Por isso chama física quântica, porque a ideia é quantum. Quantum é uma partícula de luz, tá certo? Quanta é o plural de quantum. São vários quantum. Isso é um quanta, tá certo? Mas a ideia hoje, fóton, é uma partícula de luz. Não é só para a luz na região do visível, não. O espectro eletromagnético, em todo o espectro eletromagnético, tá? Mas o Bohr conhecia aquela história de que uma lâmpada de hidrogênio emitia só certas cores, uma lâmpada de mercúrio emitia só certas cores, e ele percebe que se ele usar a ideia do Planck, ele também explica o átomo de hidrogênio e o espectro discreto de lâmpadas de gases, tá certo? E antes, para a luz, o Einstein mostrou que a luz, tem hora que a luz é onda, tem hora que a luz é partícula. O de Broglie fala, isso também acontece para o elétron. Tem situações que o elétron se comporta como partícula. Tem situações que o elétron vai se comportar como uma onda, tá? Mas se o elétron é capaz de se comportar como uma onda, é isso aqui que acontece com o elétron. Essa é uma figurinha característica de vestibular. A onda, o que é a onda? A onda é capaz de contornar obstáculos, não é isso? Ela passa por essa abertura e você vê a onda se propagando. Aqui eu coloco uma outra régua, sei lá, com duas aberturas. De maneira que a onda que incidiu aqui vai passar por duas aberturas. Pode ver duas frentes de onda se formando aqui. A onda é interessante, porque a onda ela se combina, ela se soma, não é? Eu sempre posso fazer superposição de ondas, não é? Então, essas ondas se somam e o que a gente vê aqui é para se interpretar dessa maneira. Nesse lugar aqui, sempre tem onda com interferência construtiva. Quando eu somo duas cristas, perfeitamente. Então, duas cristas me dá uma interferência construtiva. Se eu somar uma crista com um vale, eu tenho uma interferência destrutiva. Então, aqui eu tenho interferência construtiva. Pode ver que aqui aparentemente não tem nada, significa que é uma região de interferência destrutiva, tá? E assim por diante. Então, o padrão é sempre, quando você faz isso com a luz, você vê uma região que seria aqui, a gente chamaria isso de um anteparo, uma região iluminada, escura, iluminada, escura, iluminada, escura. Sempre essa alternância. E a alternância caracteriza um padrão de interferência, tá? Eu posso fazer isso com um elétron. Eu nunca vi um elétron, mas a gente acha um jeito de liberar elétrons, manda elétrons para uma fenda dupla e fica aqui do outro lado, tá? Olhando onde o elétron chega. Se o elétron tiver que passar por duas aberturas, pessoal, é incrível. Tem região aqui que eu detecto a presença de elétron. Detecto aqui, mas tem região aqui que nunca chega elétrons. Quando eu vou lá e olho lá para... Marquei onde o elétron chegou, eu vejo uma região que chega, não chega. Chega, não chega. Exatamente como seriam as regiões de interferência. Construtiva, destrutiva da luz. Então, nesse caso aqui, o único jeito de entender esse padrão para a chegada dos elétrons ali é se eu encarar que o elétron se comportou como uma onda. Se você falar que não entende como é que isso funciona, não se preocupa, ninguém entende. Isso aqui, para vocês terem uma ideia que você vai falar, não dá para entender, mas os físicos também questionam muito isso. O de Broglie, a teoria do de Broglie, 1925, 1926. Essa aqui é uma experiência feita em Viena, tá? Em 1999. Olha, você vê que ainda se testa isso. E esses caras aqui mandaram essa molécula aqui que é chamada de fulereno. E a ideia dos caras é essa, tem um forno que libera as moléculas. O forno está a uma certa temperatura, a molécula ganha energia cinética, ela é colimada, ou seja, eu direciono as moléculas para ir naquela região, tá certo? Do forno sai molécula para tudo quanto é lado, né? Aí eu passo aqui por um outro colimador, os caras garantem que a molécula está indo naquela direção, e aqui eles põem o que a gente chama de rede de difração. É o mesmo pela qual eu olhei a luz lá para ver o espectro. E aqui tem um scanner, alguma coisa que registra onde é que a molécula chega. Esse aqui é o resultado experimental, pessoal.
isso aqui, no eixo horizontal, que marca quantas moléculas, onde é que a molécula chegou, e no vertical eu conto quantas moléculas eu registro. Aí você vai falar, não é bem assim, mas isso aqui é um resultado experimental no duro, e fazer experiência na realidade é diferente de fazer experiência no mundo de Platão, tá certo? Mas o que você tem certeza que teve interferência aqui é o fato de que, ó, eu tenho um pico, depois o resultado cai um pouquinho, aumenta, cai um pouquinho, aumenta de novo. Se eu refinar essa experiência, essa caída aqui chega no zero. No zero ali eu teria interferência destrutiva. Então, a dualidade onda-partícula, de fato, não é só para o elétron, é para moléculas mais pesadas também. Mas a ideia do de Broglie não se restringe só a partículas microscópicas, e essa é a moral da história. Essa é a estranheza da mecânica quântica. De fato, percebem, se eu mando o elétron, que a gente concebe o elétron como partícula, tá certo? Na direção de duas fendas, se eu não medir, se eu não tentar descobrir por onde ele passou, se ele foi por uma, se ele foi pela outra, ou se ele foi pelas duas, ele vai mostrar um padrão de interferência. O padrão de interferência no seguinte sentido: a posição que ele chega lá no anteparo, depois de você mandar vários elétrons, você percebe que exatamente seria aquela faixa correspondente a mandar luz, tá certo? Ou seja, regiões de interferência construtiva, regiões de interferência destrutiva. Ele nunca vai chegar numa região que seria dada por interferência destrutiva para a luz, tá? Agora, se você tentar observar, mas tentar observar assim, você olhar, você pôr um aparelho de medida que diz por que fenda ele passou, de alguma maneira ele deixa de se comportar como uma onda e vai se comportar como uma partícula do jeito que a gente sempre imaginou. Tá? Então, o fato de você olhar o que acontece, mas olhar não é a pessoa olhando só, é ter uma máquina, ter um dispositivo, ter um medidor que diga para você por onde ele foi. Ele fala, bem, então eu vou por aqui ou eu vou por ali, tá certo? Se ninguém olha e você faz um modelo ondulatório, a questão do modelo ondulatório, você tem interferência construtiva e destrutiva porque a onda passa pelas duas aberturas, não é isso? Justamente porque você tem onda passando pelas duas aberturas é que você faz a superposição das ondas, não é isso? Cada abertura funciona como uma nova fonte de onda, tá? E essa é uma pergunta das estranhas, tá? De qualquer maneira, o de Broglie introduziu essa modelo ondulatório para o elétron, não só para o elétron, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, tá certo? E a gente não pode mais abrir mão de ter uma descrição ondulatória da matéria, justamente porque há experiências que mostram que a matéria se comporta realmente como onda, tá? Tem uma consequência terrível, na verdade, para o conhecimento, para a física, no seguinte sentido. Quando eu descrevo o elétron ou a matéria como onda, essa seria assim, para vocês terem uma noção, seria... Eu não sei exatamente como entender o elétron como onda, mas existe uma situação que você... Pensa numa onda, numa corda, você gera um pulso e esse pulso se propaga, tá certo? Esse pulso tem uma certa largura. E esse pulso, se esse cara aqui perturba a corda, esse pulso se propaga. Então o elétron seria uma onda se propagando. O pulso tem uma certa largura. E a ideia é essa assim, ó. Aí você vai falar, o elétron deve... Se eu continuar pensando no elétron como partícula, você vai, o elétron deve estar por aqui em algum lugar, concordam comigo? Quanto mais estreito esse pulso aqui, tá? mais você sabe sobre a posição do elétron, à medida que ele se propaga. Só que para montar um pulso de onda bem estreito, ou bem localizado, esse pulso tem muitas velocidades. Quando o pulso de onda é construído através de uma superposição de ondas de muitas velocidades diferentes. Quando você superpõe ondas de muitas velocidades diferentes, você monta um pulso bem localizado. Se eu abrir mão de conhecer a localização do elétron, eu falo assim, eu sei a velocidade do elétron, aí eu não sei onde ele está, porque se eu souber a velocidade, esse pulso é muito largo. Quanto mais precisa for a sua medida da velocidade, mais largo esse pulso aqui. E aí você não sabe dizer nada sobre a posição do elétron. Por outro lado, eu abro mão de saber a posição, sei a velocidade. Se eu sei a posição, eu não sei a velocidade. Isso é chamado de relação de incerteza, ou princípio da incerteza de Heisenberg. Então, a ideia é a seguinte, olha, a mecânica, por causa dessa descrição ondulatória, eu sei uma coisa e tenho que abrir mão de saber a outra. Então, eu nunca vou saber exatamente ou com precisão arbitrária posição e velocidade do elétron simultaneamente. Ou eu sei um,
ou eu sei outro. E a quântica me permite saber as duas coisas juntas. Então, aquela ideia do Laplace, do supercomputador, caiu por terra. Eu jamais vou ser capaz de descrever completamente a realidade. Então, a natureza me permite, me impede de conhecer a tal mente de Deus, tá certo? Ela não deixa, eu não tenho como fazer isso. E não é uma restrição, não é falta de aparelho de medida. É o fato de que eu tenho uma descrição ondulatória da matéria, tá? Existe uma equação chamada equação de Schrödinger, essa aqui é a tal da equação. Mas a ideia é a seguinte, o Schrödinger fez uma expressão, essa equação é quase que o F igual a ma da mecânica newtoniana, tá? Com essa equação a gente realmente consegue modelar o elétron, eu resolvo a equação, eu acho a tal da função de onda. E a função de onda é essa letra grega que a gente chama de psi. E a informação que eu tiro para o elétron não é a informação de aonde ele vai chegar no anteparo, mas essa função de onda só me diz o seguinte, se eu mandar um elétron e falar para você onde ele vai chegar, você não sabe me dizer. Você sabe me dizer, tem uma probabilidade tal dele chegar aqui, uma probabilidade tal dele chegar aqui, uma probabilidade tal dele chegar aqui. Então, essa função de onda me dá probabilidade de detectar o elétron aqui ou lá no anteparo. Ela me dá uma informação que não é definitiva, é uma informação probabilística. A mensagem é essa, olha, a gente usa a mecânica quântica, mesmo sendo, ela me dando uma descrição meio que incompleta da natureza. Você assistiu à palestra Colocando a Física Quântica no Seu Dia a Dia, da professora Sandra Denise Prado. Obrigada pela companhia e até a próxima!